Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão ao vivo pela TV Câmara São José do Rio Preto. E você pode participar com a gente enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número está aí na tela, que é o 991637905. E temos também o e-mail, o telefone aqui da redação da TV Câmara, é só você entrar em contato com a gente. Sempre lembrando que estamos ao vivo também pelas redes sociais da Câmara, estamos lá no Facebook e no YouTube, onde além de acompanhar o nosso programa em tempo real, você pode deixar o seu comentário, sua pergunta, sua observação e também aproveitar e curtir nossas páginas, que é muito importante para a gente. E olha só, gente, no programa de hoje, tenho o prazer de receber o advogado, jurista, escritor e muito mais qualificações aí, o Dr. Durval de Noronha Goios, que acaba de lançar mais um livro para a sua vasta, enfim, coleção aí, o seu vasto arquivo, As Crônicas de Caaporanga, que reúne aí uma coletânea de textos publicados entre 2023 e 2025 no jornal Diário da Região, onde mantém uma coluna relevante que trata de temas aí do cotidiano, política, cultura e até mesmo conflitos e análises internacionais. Doutor, muito obrigado por estar aqui mais uma vez, dessa vez para a gente falar As Crônicas de Caaporanga. Caaporanga, que é Mata Bela, é isso, doutor? Obrigado. Por que Caaporanga, doutor? Muito bom dia, Gama, espectadores. É sempre um prazer retornar aqui no seu programa. Já há anos que eu retorno, sempre com grande felicidade. Mas este livro reúne as crônicas quinzenais que eu escrevo no Jornal Diário da Região. É um jornal importante para a nossa região, mas é também um jornal importante porque, da grande imprensa brasileira, é o único que tem uma densa linha editorial. E nesse sentido, ele é um exemplo. Então, eu tenho um grande prazer em escrever nesse jornal que me acompanha desde o nascimento, praticamente, em toda a minha vida, até os dias atuais. Doutor, aliás, já aproveitando esse gancho, diga-se de passagem, o Diário, se não é o último, é um dos últimos jornais de cidades do interior do Brasil, né? Um jornal que mantém sua relevância e uma linha editorial, como o senhor disse, bastante sólida e combativa. Sem dúvida alguma, é um exemplo para a imprensa do país. Eu digo que o Diário da Região deixou de ser como ilude até certo ponto o título, um jornal regional, mas ele se tornou um jornal nacional, pela excelência da sua linha editorial. Até porque o senhor me dizia que, nós vamos falar do livro, claro, mas a crônica publicada hoje no Diário, claro que não está no livro, porque ela saiu hoje, que o senhor trata do problema do extermínio de abelhas pelo uso excessivo de agrotóxicos, e o senhor me dizia que a repercussão internacional. Pois é, esse livro eu trato das abelhas na mitologia e na vida. Eu escolhi a mitologia, né, começando pela grega, chinesa, hindu, indígena brasileira, egípcia, para demonstrar a importância da abelha na civilização. E essa importância permanece hoje. Sem as abelhas não há renovação das florestas, afeta a flora e a fauna. Então eu ilustrei com essa história para demonstrar que a situação hoje é intolerável, né? Que os apicultores brasileiros, com bilhões de mortes de abelhas, os apicultores brasileiros saem do Brasil para buscar terras não poluídas na Bolívia. E eu recebi, ainda pela manhã, por volta até às 9 horas da manhã, eu recebi dezenas de mensagens, inclusive uma do presidente
da empresa brasileira maior exportadora de própolis, de mel de abelha, né, para o Oriente, onde é utilizado como medicamento, faz parte da farmacopeia tradicional. E ele dizia que o artigo, que gostou muito do artigo, excelente e tal, mas que hoje está sendo detetado nos países do Oriente, detetada a presença de agrotóxicos na própolis e no mel exportado. Veja só onde nós chegamos, né? Então, a sociedade tem que reagir. E estes agrotóxicos que são utilizados aqui, eles não são aprovados nos países civilizados, só são aprovados aqui. Quer dizer, é uma vergonha. Nós temos que tomar uma providência enérgica e imediata, sob pena de sacrificar o nosso meio ambiente. Sem dúvida. E lembrando que o Congresso derrubou recentemente alguns vetos do presidente Lula a uma série de novos regramentos ambientais, mas isso é outra história. Doutor, as Crônicas de Caaporanga, como eu disse, reúne dezenas de artigos que o senhor publicou nos últimos 2 anos aí no Diário da Região, sobre os mais diversos temas. Vamos tratar um pouquinho de cada um aqui, mas que eu queria que o senhor falasse por que Caaporanga, por que Mata Bela. Pois bem, há cerca de 2 décadas eu adquiri essa propriedade que era rural, pequena propriedade, uma chácara, em função de resquícios de uma mata atlântica que tinha no local. E a partir de então eu repristinei esses resquícios e a retransformei numa mata atlântica, com dezenas de mogno, jatobá, jequitibá, ingá, enfim. E também árvores para os pássaros, com amora, pitanga e outras nativas. Ficou um local, um santuário para pássaros, e a temperatura lá é de 3 a 4 graus inferior à do centro de Rio Preto, né? Isso mostra a importância da arborização para a nossa cidade. E lá eu construí a minha casa e construí a minha biblioteca, que abriga 17 mil volumes. Que, aliás, diga-se, belíssima e talvez única no Brasil e, quiçá, no mundo, porque eu conheci lá, tive o privilégio e é de uma cultura incrível ali, não só de livros, mas mapas, obras de arte, né? É um acervo fantástico. Pois é, os livros são em 8 línguas, pelo menos 8 línguas, que são línguas que eu falo. E tem alguns particulares, que ela é riquíssima, única no Brasil. A Mapoteca, segundo o Aldo Rebelo, que a conheceu, ele disse que no Brasil a minha Mapoteca só perde para a Mapoteca do Itamaraty. Mas então é uma biblioteca importante, eu gosto de trabalhar ali. E a maior parte dessas crônicas foi produzida na biblioteca. Outras foram produzidas em outros lugares, onde eu vou, no exterior, que eu viajo frequentemente, em São Paulo. Mas sempre sendo orientado pela mata de Caporanga, né? Caporanga quer dizer mata bonita. Sempre orientado pela Caporanga. E eu tenho um quadro de Caporanga nas minhas residências que estão fora de Rio Preto. Em cada uma das 2 residências que eu mantenho fora, eu tenho um quadro de Caporanga que eu olho para me inspirar quando eu não estou aqui. Muito bom. Quero registrar que o prefácio do livro do Dr. Noronha é escrito pelo meu colega, meu amigo Fabrício Carareto, jornalista, editor-chefe do Diário. Doutor, falar um pouquinho dos artigos. O senhor trata de temas que vão do jornalismo aos horrores do genocídio do povo palestino, a vitória da Força Expedicionária Brasileira sobre o nazismo, OMC, terremotos em outros países, em Nápoles, enfim, o senhor trata de tudo, o decadente imperialismo norte-americano. Como que o senhor escolhe os temas dos seus artigos, suas colunas?
Pois bem, eu procuro dar uma visão abrangente do cotidiano, da história, da literatura de uma maneira variada, para não cansar o leitor. Aquilo que eu julgo que é mais importante para o leitor do jornal. Então, eu alterno. Sempre temos que eu julgo relevantes, uma questão de política internacional, com uma questão de literatura, com um obituário, com uma outra questão de princípio, né? E não é fácil. As minhas colunas são quinzenais. Eu levo 10 dias para escrever uma coluna, entre pesquisa e revisão. Então, são textos de cerca de 550 palavras, 10 dias para fazer, para ver o nível de pesquisa e de dedicação, né, que leva. E nos obituários também eu homenageio pessoas que eu reputo importantes, né? Tem um obituário do líder budista japonês da Soka Gakkai Internacional, da Isaka Ikeda. Eu não sou budista, mas eu respeito profundamente o trabalho. Mestre Ikeda, né? O trabalho dessa. O sociólogo Domenico De Masi, italiano, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, enfim, pessoas que eu reputo que tiveram contribuições notáveis para a civilização, eu coloco, mas não é uma coluna de obituários, né? Tem uns 3 ou 4 nesse período de 2 anos. E sobre relações internacionais, minha área de atividade profissional como advogado sempre foi a área internacional, e então eu comento, né? Fui negociador brasileiro na área de Direito do Comércio Internacional, do GATT, da OMC, árbitro das 2 entidades. Trabalhei para diversos países em desenvolvimento, nessa área do comércio internacional, mas direito internacional também, né, como a China, a África do Sul, Cuba, Coreia, Argentina, enfim, são uns 10 países, o grupo dos 33 países em desenvolvimento, para se opor às tentativas dos Estados Unidos de destruição da ordem jurídica multilateral. Então, eu tenho uma larga vivência nessa área e procuro escrever, né, sobre essa questão. Enfim, só não escrevo sobre futebol. Aí fica para o seu heterônimo, né? Mas depois a gente fala disso. Aproveitando que o senhor citou o Samuel Ribeiro Guimarães, o senhor também fala de experiências próprias que o senhor teve com determinadas autoridades. Se eu não me engano, eu li acho que a sua coluna sobre o embaixador Samuel, o senhor fala da sua relação pessoal com ele, é isso? Ou estou enganado? Não, pois tem isso, tem na minha autobiografia também, né? Colaboração muito próxima com ele, nas causas defendendo os interesses nacionais, como, por exemplo, contra a ALCA, pela dignidade, prevalência das normas constitucionais, soberania do país. Tivemos uma vida de colaboração e escrevemos em comum um livro sobre a África do Sul, em coautoria, mas tivemos uma cooperação muito estreita em diversos casos. Eu trabalhei para o governo brasileiro quando ele era secretário-geral, e, enfim, tivemos uma vida de colaboração intelectual, junto com outros também, como o Muniz Bandeira, maior historiador brasileiro de todos os tempos, né, fazia parte desse nosso núcleo de pensamento. Como o senhor caracterizaria o seu estilo de escrita nas colunas? São crônicas? São resenhas? Ou o senhor varia? O senhor tem um estilo próprio? Pois bem, são crônicas. Eu ia falar, eu considero, mas quero saber do senhor. Não, eu escrevo crônicas, né? E sobre essa temática variada, bem variada,
mas são sempre crônicas. Porque com o espaço disponível na imprensa hoje em dia, né, o meu espaço de 550 palavras, é limitado. Então, ele requer uma revisão muito cuidadosa para eliminação de adjetivos desnecessários, redundâncias, tautologias, de tal maneira que tenha substância. Então, nesta minha crônica de 550 palavras, ela tem uma densidade que normalmente vai para um texto de 1000 palavras, porque metade daquilo que comportaria é eliminada pela estilística. O senhor disse que faz uma profunda pesquisa para cada artigo. Isso vale para todos ou algum, já teve algum que o senhor sentou e escreveu livremente? Porque sempre estão os seus artigos, pelo menos dos que eu acompanho, sempre com muitos dados, datas, enfim, fatos muito pontuais, né? Primeiro eu faço a pesquisa e faço o mapa mental e escrito daquilo que eu vou desenvolver. Depois eu desenvolvo. Quando eu termino o desenvolvimento, que não é feito no mesmo dia, tem correções, etc., aí eu entro na parte estilística. Né? E para correção estilística, correção da formatação. E sempre eu deixo passar pelo menos 2 dias para a última correção estilística, porque sempre encontro algo. Sim. No último... Pode ler 10 vezes, sempre vai ter uma correçãozinha ali, né? Exatamente. Doutor, um dos temas mais recorrentes, aliás, passei aqui os 74 anos do Diário, que fez 75 esse ano, e o doutor Norberto Buzini. Doutor Norberto Buzini, um guerreiro aí à frente do Diário há mais de 50 anos, né? Pois é, você sabe que quando eu nasci, meu nascimento foi noticiado, né? Que era costume na época. Era uma cidade pequena. Sim. Hoje não se faz mais possível. Depois, quando eu me formei no Grupo Escolar Cardeal Leme, em primeiro lugar da turma, ganhei a medalha do Rotary Club, também foi noticiado. Depois, na equipe de natação do Automóvel Clube e no Instituto de Educação Monsenhor Gonçalves, também foi noticiado. Depois, quando eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar nos Estados Unidos, também foi noticiado. Na minha carreira profissional, tudo o que eu fiz de relevante, de uma forma ou de outra, foi acompanhado pelo Diário. As minhas visitas a Rio Preto também eram acompanhadas, minhas conferências, as minhas iniciativas. O Diário da Região me acompanhou a vida toda. Um dia, a Cecília Demian veio me entrevistar, ainda não tinha residência aqui, num hotel que fica ainda ali, próximo ao Clube de Campo do Automóvel Clube, e ela me disse: olha, estou aqui a pedido do nosso diretor, Dr. Norberto Buzini. Eu falei: é ele que pediu para me entrevistar? Ele falou: foi ele. Então, ele sempre me acompanhou. Eu sempre acompanhei o Diário da Região, meu pai assinava um jornal local e um jornal de São Paulo. O jornal local o Diário chegava logo de manhã. E o de São Paulo vinha de trem e chegava só depois do almoço. Então nós líamos antes do jantar, né, e o jornal de São Paulo. Então a minha formação foi feita com as leituras do Diário da Região. Tem uma grande proximidade e um grande reconhecimento e admiração pelo trabalho do Dr. Buzini. Sem dúvida. Eu também, modéstia à parte, devo muito da minha carreira profissional ao Diário e ao doutor Norberto. O doutor Durval. Bom, gente, estou conversando com o doutor Durval Noronha Goios, ele que está lançando as Crônicas de Caaporanga, um livro que reúne aí escritos em sua coluna do Diário da Região, ou coluna quinzenal. Doutor, o senhor, eu percebo aqui, e pelo que eu acompanho sempre nas suas crônicas, uma crítica muito ácida
aos Estados Unidos sempre, principalmente ao imperialismo e a uma suposta derrocada da soberania deles em relação a outras grandes potências como a China. Por que essa, vamos dizer, não vou dizer fixação, mas essa insistência? Sim, isso faz parte de uma observação honesta, histórica e fundada. Os maiores malefícios da humanidade foram o colonialismo e o imperialismo. Todos os malefícios hoje existentes na história das nações foram causados pelas ações imperialistas, que continuam, tanto na vida, na história dos povos, como na formatação do direito internacional, como nos abusos que são praticados. Eles vêm como resultado do exercício arbitrário das próprias razões, pela determinação em fazer a prosperidade de uns poucos em detrimento do bem-estar de muitos. Isso é o imperialismo. Pois bem, os Estados Unidos hoje são o principal poder imperialista. E eles buscam a exclusiva prosperidade, não necessariamente do povo americano, mas sim dos interesses econômicos do grande negócio daquele país. E essas ações não têm limites, né? Como nós vemos hoje, por exemplo, na questão do tarifaço do Trump. Toda a ordem jurídica internacional foi demolida em função do exercício arbitrário das próprias razões. Ele agiu fora da lei, quer dizer, um marginal. Também a questão do genocídio do povo palestino, que ofende a consciência humanitária nacional, que está sendo realizado à vista de todos, denunciado até pelas Nações Unidas, sendo que o secretário-geral das Nações Unidas, que é uma pessoa de bem e foi escolhido por consenso dos países membros das Nações Unidas, cerca de 200, foi declarado persona non grata por Israel. A própria Francesca Albanese, que é a funcionária das Nações Unidas carregada da questão palestina, também é criticada. Né? A própria Corte Internacional de Justiça, os juízes da Corte Internacional de Justiça. Então é um absurdo. Né? Quer dizer, as ações do imperialismo no mundo de hoje. Aqui no nosso continente, nós estamos hoje vivendo uma situação absolutamente inaceitável com relação à Venezuela. Exato. Né? E até falar com o senhor que eu estou aqui com um artigo, a Venezuela como vítima do imperialismo, de agosto de 2024. E hoje nós estamos vivendo aí o maior porta-aviões, uma frota norte-americana estacionada ali na boca da Venezuela, na iminência de uma invasão. O senhor acha que isso, enfim, vai se concretizar? Mas pode concluir seu raciocínio. Sim, desculpa. Bom, isso é uma violação do direito internacional. Os Estados Unidos não têm condição, nem pelo direito internacional, nem pela lei interna do país, de promover uma ação militar contra qualquer país, né? De uma maneira geral, incluindo a Venezuela. Por quê? No direito internacional, precisa de uma manifestação unânime do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que os Estados Unidos não vão conseguir, porque diversos membros com poder de veto não estão de acordo com isso. E no Congresso americano, qualquer ação militar do governo precisa de aprovação do Congresso, e nem isso ele conseguiu. Então, esse sujeito é um marginal, é um esquizofrênico que imprime a esquizofrenia para a política externa americana. Está destruindo o edifício do direito internacional que foi duramente construído. E é por isso que eu me insurjo contra essa questão. Tá? Porque o meu pensamento é sempre um pensamento humanístico e é um pensamento jurídico. Para mim vale o direito, em busca da justiça. E não é isso que o imperialismo, que a história do imperialismo nos demonstra.
Uma esquizofrenia que até ontem o Trump estava do lado, amigo do ex-presidente Bolsonaro, né? E essa semana já trocou telefonema com o presidente Lula, disse que gosta muito dele, que são amigos. Acho que nem ele sabe direito para onde ele está indo, né? Ou sabe. Pois é, eu não sei. Às vezes eu acho que as questões atinentes ao presidente Trump ficariam melhor examinadas por um psiquiatra do que por um jurista como eu. Um jurista e um escritor. Doutor Durval, quem tiver interesse as crônicas de Caaporanga, onde encontrar pela internet, está nas livrarias, como adquirir? Ele está nas livrarias, inclusive aqui em Rio Preto, no Shopping Rio Preto. Ele está na internet, pela editora Observador Legal. Muito bom. Pela Amazon também. Amazon. Muito bom, gente. Está aí as crônicas de Caaporanga, os artigos, as colunas de Durval Noronha Goios, publicadas no Diário da Região. Doutor, eu queria aproveitar também que o senhor, além de em seu próprio nome, escreve em nome de ao menos 4 heterônimos. É isso, tá certo? Heterônimos. Inclusive um chamado Antônio Paixão, que é um corintiano, né? um boêmio. Queria que o senhor falasse um pouquinho de onde surgem esses heterônimos e da onde o senhor se inspira para cada um deles. E que o senhor puder também falar, além do Antônio Paixão, quais são os outros que o senhor se traveste. Eu sempre gostei de escrever. E a minha profissão principal de advogado não foi por uma vocação exclusiva, foi por aquilo que me foi permitido na ocasião, porque eram os anos sombrios da ditadura militar e não era o momento ideal para um escritor, para um jornalista, para um diplomata. Então, eu optei pela advocacia, mas nunca deixei de escrever. E o Antônio Paixão foi criado em 1971, quando eu era editor do jornal da Faculdade de Direito, em São Paulo, e ele foi criado porque, eu disse, o dia que nos prenderem todos os jornalistas de O Paulista, não vão conseguir prender o Antônio Paixão, porque o Antônio Paixão não existia, né? Porque um heterônimo não é um pseudônimo, ele tem uma vida própria, ele diverge, ele é distinto da identidade do criador. São duas pessoas distintas, né? Então, o heterônimo, como usava o Fernando Pessoa, que tinha cerca de 80. Né? Eu tenho 4, mas, segundo o Paixão, os 4 são muito poderosos. Né? O Antônio Paixão, ele é um jornalista permanentemente desempregado por opção própria, é adepto do ócio criativo, ele se alimenta soltando apenas de vinho, ele acorda pontualmente todos os dias às 18 horas e sai para tomar o seu vinho da manhã nos bares do Bexiga, onde ele trabalha todas as noites. Ele não se alimenta de sólidos, somente de vinho. Quase um Dionísio, né? Ele é corintiano, graças a Deus. A formação dele foi no seminário, de onde ele foi expulso por consumir todo o estoque de vinho das missas dos padres. Ele é um escritor prolixo, profícuo. Ele tem diversas obras, dentre as quais Apagamento como escritor invisível, mas visível, de uma biografia de uma mulher, né, título Xangai Lili, que é a luta de uma mulher para recuperar os seus direitos. E ele escreveu essa obra contra o pagamento de vinho. Ele escreveu a história
da literatura erótica e Meus Contos Malditos. Ele escreveu Anos Horribles, 2019, que é um libelo de luta contra os abusos ocorridos no país nos anos do governo Bolsonaro. Tem livros de contos e poesias esparsas. Depois tem o Beppe Molisano, que é italiano. Ele é poeta, cozinheiro e pedreiro, mas se exilou no Brasil depois que o seu caso com a mulher do chefe da Camorra napolitana foi descoberto. Então ele teve que fugir, veio para o Brasil, foi morar no Bexiga, e aí ele conheceu o Beppe Molisano e toda a sua turma. Ele é cantor também. Tem o poeta inglês, Tony Malvern, que trabalha para o pessoal da Faria Lima, é especialista em poemas para aliviar as dores de corno. Ele vende a peso de ouro, é o único escritor rico que há no mundo, se auto-intitula de bardo. Ele recebe na suíte presidencial dos hotéis de São Paulo os rentistas e banqueiros da Faria Lima, e usa um spray que ele compra em Miami com cheiro de dólar e cobra fortunas para poder escrever os poemas a pagamento. Depois tem o Yuzi Fadin, que é um professor chinês da Associação dos Escritores Chineses. Ele é muito famoso porque ele decorou toda a poética, a obra poética de Mao Zedong, e é também uma figura estranha porque é adepta da linha marxista de mercado na China. Enfim, do marxismo de mercado. Então são esses os heterônimos, e nesse livro todos eles fazem a sua contribuição. É uma história da literatura sob a perspectiva cornológica, então do adultério, dos cornos na literatura. E vai desde da época clássica, passa pela Idade Média, pelo renascentismo, pela literatura portuguesa, francesa, italiana, inglesa, inclusive Shakespeare, que abordava a temática cornológica com vigor, e a literatura latino-americana e a literatura brasileira, inclusive a literatura de cordel. Então, aqui no Banquete do Paixão tem até os capítulos aqui, ser corno ou não ser, a questão existencial, os cornudos na literatura clássica, o corno na literatura medieval nesse renascentista, o corno chinês, o corno na literatura francesa, enfim. Qual a diferença dos cornos, o francês, o chinês? Tem uma definição? Não. Curiosamente, o corno é universal. E é ubíquo, ele existe em todos os lugares, né? Então, são pequenas características históricas. Por exemplo, Napoleão, ele foi um grande cornudo, né? Um grande homem que foi um grande cornudo, mas ele também foi cornante, porque a imperatriz também ganhou os cornos dele, alguns dos seus generais. Ele se metia até com mulher dos generais, inclusive do general Junot, que foi assistente dele. Na China, o Yuzi Fadin escreveu sobre a situação do corno, escolheu uma obra da literatura chinesa e escreveu sobre a situação do corno durante a Revolução Cultural Chinesa. Quando o corno era reprimido, o que faziam com os cornos? Mandavam para o campo de reeducação, o assédio que era sofrido pelas mulheres, né? Cornantes, né? Adúlteras nesses campos de reeducação. Enfim, são particularidades históricas. E curioso também é que na obra de
e Gil Vicente, por exemplo, tem no Alto de Inês Pereira, né, que tem já quase 1000 anos, tem características do adultério, do corno, da psicologia, que são comuns também no dia de hoje. Então, através é a única obra que eu tenho notícia que aborda a história da literatura mundial, sob a perspectiva do corno, mas também aborda na literatura chinesa, porque no Ocidente, toda a civilização oriental é esquecida. Bom, a nossa começou com um corno, né? Dom João VI diz que, enfim, era um corno de Carlota Joaquina, né? Pois é, mas isso é um fato, né? Diz até que o filho dele, né? Dela, Dom Miguel, ele não foi pai de Dom Miguel, né? E ele sabia, daí a preferência clara por Dom Pedro, que foi efetivamente filho dele. Muito bom, gente. Tá aí o doutor Durval de Noronha Goios falando sobre a sua obra literária, que passa de 70 livros, né? Acho que chega a uns 80, quiçá mais, contando edições, relançamentos, edições ampliadas, claro. Doutor, da onde vem inspiração para escrever tanto? Da onde vem energia, inspiração? Enfim, onde o senhor busca? Que fonte que o senhor bebe? Pois bem, para mim, a atividade intelectual é vida. Eu procuro usufruir da minha vida com a atividade intelectual, com a produção intelectual. No sentido de que outras pessoas eventualmente possam se beneficiar daquilo que eu escrevo. É assim essas crônicas que eu escrevo no jornal, no Diário da Região, já escrevi em jornais do mundo inteiro, jornais na China, jornais na Rússia, jornais nos Estados Unidos, na Itália, enfim. Eu sempre tenho algo, uma opinião, uma visão, uma mensagem para dar. Eu espero que as pessoas os leitores possam se beneficiar, né, da minha posição, ainda que seja para uma reflexão, como um ponto de referência no argumento. Isso me motiva a continuar nesse sentido. Achei importante que o senhor falou essa questão de ter uma opinião, ter uma visão e não se acanhar de expô-la, né? Porque hoje a gente vive numa polarização, uma patrulha ideológica, política, em que algumas pessoas talvez algumas pessoas tenham receio de expor o que verdadeiramente pensa na pior das censuras, que é a autocensura, né? O senhor nunca teve esse receio? Olha, eu sempre lutei contra a censura, né, em diversos foros. E enquanto eu fui presidente da União Brasileira de Escritores, eu coloquei a entidade como amicus curiae, participante ativo da vedação, da censura da publicação do livro Mein Kampf, de Adolf Hitler, no Rio Grande do Sul. Quer dizer, nada me abomina mais do que os pensamentos de Adolf Hitler. Mas é importante que a obra dele seja publicada, seja estudada, esteja disponível para a reflexão. E a União Brasileira de Escritores tomou essa posição. E a vida toda eu tenho me insurgido contra a censura. Em diversas ocasiões, a minha história é cheia de exemplos muito marcantes a respeito da oposição à censura, pela liberdade de pensamento, pela liberdade de imprensa, liberdade de opinião. Então, isso é muito importante. As pessoas, o que as pessoas pensam, falam, desde que não seja violação da ordem legal, não devem ser tomadas como verdades absolutas, né? E sim como parte de um cesto de informações, né, de pensamentos que estará disponível para os leitores para a formação da opinião pública. Então, é um trabalho que me interessa muito. Doutor, aproveitando sua posição anti-censura, mas também seu conhecimento jurídico,
Hoje uma parcela da sociedade fala que tem sido censurada pelo judiciário enfim, por opinião. Queria que o senhor diferenciasse opinião e crime. Bom, em primeiro lugar, dentro do Estado de Direito, existe uma ordem jurídica, né? Existe, no nosso meio, a tripartição dos poderes: executivo, legislativo e judiciário. No nosso sistema jurídico, o judiciário tem a última palavra, faz parte da Constituição. Em outros países, por exemplo, na Inglaterra, o judiciário não pode derrogar ou abrogar um ato do parlamento. Mas isso não é o caso na maior parte dos países e não é o caso no Brasil. Então, não existe censura do judiciário. O que existe é uma posição constitucional legal do judiciário. Quer você concorde, quer você não concorde. Muitos juristas discordam, por diversos motivos, técnicos, inclusive, das posições do judiciário, mas isso não autoriza a ninguém desacatá-las, né? Desacato de autoridade judiciária, de decisão judiciária, é um delito, né? Então, a decisão do judiciário tem que ser acatada. Existe essa confusão e muitas pessoas hoje escrevem, publicam, falam, dizem nesse sentido e procuram influenciar a opinião pública no sentido de que o judiciário está agindo sem autoridade. Uma ditadura do judiciário. Isso não existe, né? Você pode gostar ou não do judiciário, mas ele representa a ordem constitucional brasileira, como também do Congresso Nacional. Não, o Congresso é composto de corruptos, disso e daquilo. Não interessa. Quem escolheu os componentes do Congresso Nacional de acordo com a lei foi o povo brasileiro. Corruptos ou não, foram escolhidos pelo povo, né? Exatamente. E eles têm autoridade legal, não é? E da mesma forma o Poder Executivo. O Poder Executivo também foi eleito, não é? Então você pode fazer uma opinião, mas você não pode negar a autoridade legal constitucional dos nossos poderes. E o mesmo vale para cidadãos comuns que acham que podem falar ou escrever o que quiserem em redes sociais, porque estaria supostamente exercendo uma liberdade de expressão. Até onde vai a liberdade de expressão num regime democrático? A liberdade de expressão vai até o ponto em que não viola a lei e não viola o direito de outrem, não é? Então, por exemplo, o assédio, a calúnia, a difamação, a injúria, são crimes, são delitos, né? A liberdade de expressão não autoriza a chamar alguém de corrupto, sem um fundamento, né? Não autoriza a um boicote de um estabelecimento comercial, por exemplo, né? Isso são atitudes delituosas. Então, o universo do direito, ele dá liberdades, mas também ele protege a cidadania contra o abuso da liberdade. Essa é a equação delicada e difícil que todos nós temos que entender e observar para preservar a tolerância e o equilíbrio da nossa sociedade dentro do Estado de Direito. A liberdade de um vai até onde começa a do outro, né? Doutor, Exatamente. voltando à sua produção literária, eu quero que o senhor fale um pouco, porque o doutor Durval não escreve só ficção, crônicas, artigos, ou enfim, crônicas, né? O senhor tem uma produção científica bastante grande, inclusive com dicionários, né? Pois é, eu tenho, antes de falar dos dicionários, porque vai ficar mais fácil lembrar, eu tenho alguns livros de história que são importantes, né? Tem história da campanha da Força Expedicionária Brasileira para a libertação da Itália, foi escrito em português, italiano e inglês. Por esse livro eu ganhei a medalha da Presidência da República, quando era presidente a Dilma Rousseff. Tem um livro sobre a
As Guerras do Ópio e os Tratados Desiguais, que é um livro acadêmico muito importante, que mostra a ação do imperialismo contra a China. É um livro fundamental. Ele é adotado em cursos de pós-graduação no Brasil e na Itália. E tem outros livros de história que são importantes, livros de direito, em inglês e português, sobre o sistema de resolução de disputas da OMC, sobre o direito do comércio internacional. Tem o novo direito internacional, sob a perspectiva humanitária. Tem a Constituição de Cuba de 2019, porque as pessoas, de um modo geral, criticam Cuba como um Estado autocrático, mas Cuba tem a Constituição mais democrática que eu conheço. E isso está explicitado nesse livro, né? Eles fizeram diversas consultas populares durante a confecção da Constituição e prepararam as minutas, e que também foram submetidas a consultas posteriores. E eu estive em Cuba e requeri os arquivos da Ordem dos Advogados cubanos, porque eles que fizeram as consultas populares. E com base nisso, os documentos que eu vi, por exemplo, casamento do mesmo sexo, enfim, moradia com dignidade, temas importantes para a cidadania, foram tratados nessas consultas com a Ordem dos Advogados. E eu utilizei isso. De linguística, eu tenho o meu dicionário, o mais importante, que está em mais de 400 livrarias anglófilas no mundo inteiro, que é o dicionário jurídico português, inglês, português. Teve 9 edições, mais de 100 mil exemplares vendidos. Está em 400 bibliotecas acadêmicas, anglófilas, no mundo todo, e outras tantas ou mais no Brasil e em outros países. Enfim, um dicionário importante. Tem outro dicionário, que é o dicionário que eu escrevi de mandarim chinês. Teve só uma edição, está esgotada, 5 mil exemplares, porque a editora foi vendida e encontra-se num limbo, eu cedi os direitos autorais e não consigo reeditar essa obra. Tem um dicionário de anglicismos, que explica aos brasileiros como utilizar a língua portuguesa, que é riquíssima e que torna os anglicismos absolutamente indispensáveis. Ele teve uma resenha do Wilson Martins, que foi o principal crítico literário do seu tempo, catedrático da Federal do Paraná, na sua coluna no O Globo. Ele comparou ao último trabalho de Gustave Flaubert. E tenho o mais recente dicionário, que é o Dicionário de Aforismos Napolitanos, que eu escrevi em napolitano, em italiano, em inglês e em português, que teve já 2 edições aqui no Brasil e está em andamento uma edição em Nápoles, na Itália. Aliás, o senhor falou do anglicismo. Eu queria que o senhor explicasse didaticamente o que é um anglicismo e, salvo o melhor juízo, não sei se está no seu livro, mas o senhor escreveu uma coluna sobre a desnecessidade de se usar anglicismo, e o senhor usa exemplos práticos ali, que em vez de usar essa palavra, por que não usamos essa? Estou errado ou estou certo? Não, eu escrevi porque isso é uma bandeira que eu sempre utilizei. Eu não sou contra as línguas estrangeiras, eu mesmo não me valho delas e elas são importantes, abrem os horizontes para o conhecimento, elas são de fundamentais importância, mas tudo começa com o próprio idioma. E nós não devemos nos valer de outros, principalmente quando se trata de expressões, por exemplo, society. Society é sociedade, quer dizer, vem do latim, e assim por diante. Eu coloco os exemplos, e toda vez que eu abro o jornal, tem pessoas que usam por afetação. Vou fazer uma call. Exatamente. O coffee break. Coffee break, desconto, 15% off. Então, é absolutamente desnecessário, isso é afetação. Normalmente essas pessoas desconhecem a língua inglesa.
Mas não é nem o caso de desconhecimento. O caso é que é da desnecessidade de se valer dos anglicismos, como de resto dos estrangeirismos. O anglicismo, ele engloba palavras que já foram incorporadas a dicionários, como o Reis, por exemplo, que incorporou deletar, sinônimo de apagar, que vem do delete. Pois é. Então, existe em latim o verbo delire, né? E em português deu delir. Não precisa usar o deletar, né? Que é um anglicismo, um neologismo, um solecismo, um erro gramatical. Se pega os dicionários ingleses, por exemplo, eles têm lá feijoada, né, como parte da língua inglesa, feijoada. Mas feijoada não é uma palavra da língua inglesa, né? Mas você pode usar feijoada se referindo a um prato, né? Sim. Como você pode usar hambúrguer para hambúrguer, né? Se bem que os puristas preferem usar almôndega, né? Porque o hambúrguer é uma almôndega. Enfim, mas isso não é tão importante quanto utilizar as palavras do nosso cotidiano, né, que existem na língua portuguesa, usar nessa mão do significado, muitas vezes com pronúncia errada, com grafia errada. E desnecessário, que temos palavras que dizem talvez mais aquilo que você quer dizer do que o que a palavra inglesa, ou seja lá de qual língua, quer dizer. Gente, Dr. Durval Noronha Goios falando aqui com a gente, lançamento de seus livros e um pouco de sua rica história aí. Doutor, antes de a gente finalizar, eu sei que o senhor tem um apreço grande por projetos sociais, enfim, por proliferar a cultura e tudo mais. O senhor está com 2 projetos importantes aqui em Rio Preto, que é o Espalhando Histórias e lá no Anjo da Guarda, que é um projeto social que faz um contraturno, um reforço escolar para crianças. Queria que o senhor falasse desses 2 projetos e o que mais podemos esperar aí do Dr. Durval para os próximos meses. Pois bem, quando eu estabeleci aqui em Rio Preto para passar a maior parte do meu tempo, eu criei o Instituto Noronha, que fica lá em Caporanga, onde eu promovo ações intelectuais, culturais e de apoio à cidadania. E dentre essas ações, com a jornalista Francine Moreno, nós estamos apoiando as estantes comunitárias de livros, onde nós colocamos livros para distribuição gratuita. E isso foi um sucesso extraordinário, espalhando histórias. Tem um afluxo muito grande da população, principalmente das crianças, incrível. E essas estantes que são abastecidas quase que diariamente, com dezenas de livros, têm que ser recolocados e abastecidos praticamente diariamente. É um grande sucesso, nós temos uma, e no momento, mas temos planos de expandir na cidade. Acho que só para registrar, essa primeira aí, que é um sucesso, está lá no Zoo Botânico, o antigo Bosque Municipal, né? Exatamente. Grande sucesso. Tem também a Associação Anjo da Guarda, de reforço escolar, crianças carentes de 5 a 11 anos. Estamos montando a biblioteca da instituição, com bibliotecário, com sala totalmente equipada. E temos também reforço escolar na língua inglesa. Montamos professores em 2 turnos, que funcionam em 2 turnos lá, para o período da manhã e o período da tarde. Temos outras ações culturais, por exemplo, o Instituto Noronha comissionou uma obra do grande artista plástico riopretense, Juscelino Soares,
sobre o Saci, para valorizar o folclore nacional, as nossas raízes culturais. Nós temos que nos valer da riqueza da nossa cultura indígena e popular, africana e popular. E muitas vezes nós recorremos a influências estrangeiras e nos esquecemos da nacional. Por exemplo, hoje eu tive esse artigo sobre as abelhas. Eu recorri às abelhas na mitologia indígena brasileira. Pouquíssimas pessoas sabem sobre a situação das abelhas na mitologia brasileira. Então isso é uma preocupação que nós temos, valorizar a nossa cultura. Então nós vamos descerrar esse quadro como um marco, né, da cultura. Eventualmente o Instituto Noronha também abriga projetos acadêmicos de pesquisa na nossa biblioteca, que tem que ser feito com antecedência, né, porque é a minha área de trabalho também. Sim. Mas a consulta é possível, conferências de personalidades, como nós trouxemos um grande fotógrafo italiano, que é considerado Sebastião Salgado da Europa, para fazer uma conferência sobre fotografia, e outras personalidades importantes. E, enfim, trabalha em conjunto com a editora Observador Legal, que é a nossa editora, com livros de interesse humanitário. Um próximo lançamento vai ser um livro sobre a questão dos direitos humanos, desafios internacionais ao regime dos direitos humanos. Enfim, são essas atividades, é uma gota no oceano, mas se cada um de nós fizer um pouquinho, Perfeito. Doutor, para a gente terminar, o senhor citou o Saci. Optar pelo Halloween em detrimento ao Saci seria uma forma de anglicismo também? Ou aí é uma desapropriação cultural? Desapropriação cultural. Desnecessidade. O que tem a ver o Halloween com a cultura brasileira? Rigorosamente nada. É emulação de valores alienígenas que não nos dizem respeito. Então, isso é absolutamente... É igual um Papai Noel, né? Com neve, renas, roupa vermelha de veludo. O que diz respeito ao Brasil? Pois é. Isso. Mas aí é outra história. Uma das ações imperialistas para desvalorização nacional, destruição da autoestima, que é uma arma de guerra, destruição da autoestima nacional, é se valer dessas referências. Sim. Né? Daí que surgiu o Asterix, né? Os pequenos gauleses contra o Império Romano na resistência. Ali. Exatamente. Então, lá em Caporanga, nós temos os pequenos sacis. Pequenos sacis que habitam lá. Dr. Durval de Noronha Goes, muito obrigado. Parabéns aí por tudo, pelo trabalho, pela história, pela, enfim, a trajetória, pelos livros, o último, As Crônicas de Caporanga. Como o doutor disse, só procurar aí, procura na internet, nas livrarias mais conhecidas aqui de Rio Preto, que está aí. Obrigado, doutor. Quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Somente agradecer, mais uma vez, pela atenção e pelo convite, que me deixa muito feliz. Obrigado, senhor, por estar aqui com a gente. É isso aí, gente. Essa edição do X da Questão fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite, amanhã às 7 horas da manhã e depois ao longo da nossa programação. Mas desde já está disponível nas nossas redes sociais, está lá no YouTube e também no Facebook. Sempre lembrando que você pode enviar mensagens para a gente com sugestões de pauta, entrevista, reportagem, o que você quiser. Nosso WhatsApp está aí na tela e as informações aqui da Câmara Municipal você encontra no nosso site riopreto.sp.leg.br.
É isso aí, o programa de hoje teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Wagner Bueno, o GC do Thiago Zatti, o controle mestre do Eduardo Máximo e o áudio do Israel Heleno de Castro. Valeu, gente!